Deus. Sempre vou lembrar. Coragem, o amor, firmeza e vontade, a fé e devoção. Da igreja do tempo de Paulo, Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Glória a Deus. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Glória a Jesus, o sangue dos mártires. Povo de Deus, saudações, evangelista, seu humilde servo. Vamos nós aqui, dando sequência à exposição da Escritura, verso a verso. Ontem nós paramos no verso de número 11. Estamos examinando Hebreus capítulo 12. Sejam bem-vindos, Maria, Neuza, Cantalícia, José Rodrigues, Dorival. Glória a Deus, compartilha essa live aí com alguém. Estamos examinando as Escrituras verso a verso. Para quem gosta de Bíblia, paramos no verso 11 ontem. Estamos fechando aqui esta perícope que é o conjunto de textos que fecham uma determinada temática. Os teólogos chamam de perícope. Então, do verso 1 ao verso 13 é uma perícope. Aí, no próximo vídeo, eu vou dar sequência do 14 em diante, até o 29, do capítulo 12 da epístola ou da carta aos Hebreus. Sejam bem-vindos, meus queridos. Eu vos abençoo no nome poderoso de Jesus. Estamos aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, ensinando aquilo que aprendemos da parte de Deus, examinando as Escrituras, expondo as Escrituras. Eu tenho certeza de que o Senhor falará conosco, você será edificado, a sua fé será fortalecida. Esse é o objetivo, esse é o propósito da palavra de Deus. Fortalecer os pés, as mãos, a alma, o espírito. Então, ontem nós paramos no verso de número 11. Senhor Espírito Santo, eu quero fazer esta breve oração. Vamos pregar a sua palavra juntos. A Escritura diz que o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, nos faria lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, deixando como legado, e também nos revelaria novas coisas. Fala conosco nesta manhã de quarta-feira, edifica a nossa alma, fortalece o nosso espírito com a sua palavra, que é o pão vivo do céu, Jesus, o trigo mais fino. Fala conosco, meu amigo Espírito Santo, nosso amigo. No nome de Jesus, te agradecemos. Verso de número 11, nós paramos ontem. Nenhuma exortação, nenhuma disciplina a priori, a princípio, no início, parece de alegria, parece de gozo, né? Mas ela traz uma certa tristeza, um certo contristamento. Eu falei da minha experiência, né? Não quero falar por você, falo por mim. Eu prefiro, repito o que disse ontem,
entrar numa igreja para assistir uma palavra e sair de lá contristado, pensativo, sair de lá refletindo, que a palavra penetre, que a palavra me constranja, não que ela me agrida, porque a palavra de Deus não agride, a palavra de Deus não afronta, mas ela nos constrange. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no parágrafo de número 14, a Escritura Sagrada diz, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Já que estamos falando de disciplina, só exorta, só corrige aquele que ama, conforme nós dissemos já em textos passados, Provérbios 11, e a temática desse capítulo 12, a epígrafe, o título é justamente a disciplina. Só o pai que ama corrige o filho. O pai que é relapso, o pai que só fez procriar e largar no mundo, ele não vai se preocupar, ele não vai exortar o seu filho, ele não vai ensinar, ele não vai estar nem aí, tô nem aí, só faz reproduzir. Então, o verdadeiro pai, ele ama, ele disciplina, ele corrige, ele exorta, ele admoesta. E eu disse ontem que pé de galinha não mata pinto, então tem que corrigir. Só que, a princípio, a correção ela traz um desconforto, mas uma recapitulada aqui no versículo de ontem que deixamos a posteriori. Depois ela vai produzir os frutos pacíficos de justiça. Você vai dizer, poxa, eu não gostei daquela correção, não gostei daquela forma com que o evangelista falou comigo, mas agora eu estou entendendo o porquê, o motivo. Lembra lá quando Jesus deu o exemplo para os discípulos em João 13 e eles não compreendiam, e Jesus disse, agora vocês não compreendem, mas depois vocês vão compreender. Então nunca rejeite, meu irmão, a correção. Provérbios capítulo 12, nós mencionamos ontem. E dando sequência hoje, vai ser só 2 versinhos, não vou demorar. Verso de número 12, os 2 últimos versículos deste recorte, desta perícope que nós acabamos de explicar o que é perícope. Teologicamente é o recorte de texto que dá sentido a uma reflexão, porque já dizem os estudiosos que texto sem contexto, ele é pretexto para a heresia. Então você tem que ter um pensamento fechado ali. Por isso que a melhor forma de se examinar as Escrituras, ou de se receber uma palavra da parte de Deus, é a mensagem expositiva, verso a verso, para você analisar o contexto, e não um versículo solto. Eu tenho essa prática salutar de memorizar a Bíblia Sagrada e usar outros textos da Bíblia para coadunar com a linha de raciocínio, que eu estou tecendo aqui com vocês, mas eu tenho um cuidado de não tirar os seus versículos dos seus contextos, tá? Para não criar uma heresia. Eu estou examinando um texto de Hebreus 12 e conforme o Espírito vai aqui ministrando a nossa mente, aquilo que nós já guardamos da parte de Deus, nós pegamos um texto, até porque os estudiosos acreditam que a Bíblia explica a Bíblia, mas eu não concordo com essa falácia, texto solto. Não tem texto solto na Bíblia, nenhum texto na Bíblia ele é aleatório, ele é solto. Eu já li testemunhos de pessoas que foram alcançadas por uma metade de um verso, que rasgaram a Bíblia e jogaram as partes da Bíblia, e alguém achou, o vento levou até essa pessoa e ela leu um recorte do texto sagrado, inspirado, porque a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, e uma vírgula na Bíblia tem sentido, até porque foi o maior de todos os teólogos, que disse que o céu e a terra passará, mas a sua palavra não passará. E ele disse que nenhuma vírgula, nem um tio, nem um i passará sem que ela se cumpra. Isaías capítulo 55, parágrafo 11, diz que a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Então, glória a Deus. Estamos examinando Hebreus capítulo 12. Vai entrando aí, compartilhando aí. Deus seja louvado pela sua vida. Wanderlei. Aleluia.
Verso de número 12. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, os joelhos trôpegos. Então, o objetivo principal desta palavra aqui é que as pessoas sejam levantadas, que os joelhos fracos sejam fortalecidos. Isso fala de testemunho, de exemplo. Eu almejo, eu quero que a minha vida seja um exemplo, um testemunho. Eu louvo a Deus, meu irmão, a glória é de Deus, mas nós também precisamos sentir uma alegria, né? Por fazer a vontade de Deus. Eu louvo a Deus quando alguém me diz assim, meu irmão, muito obrigado por aquela palavra. Meu irmão, eu consigo compreender a Bíblia quando você prega, então isso é um motivo de alegria, ser um instrumento de Deus. E a gente aí delega tudo a Ele, a glória seja o nome de Jesus para sempre, meu irmão. Mas o objetivo é isso, é pregar a palavra de Deus com esse propósito, o objetivo, que você se fortaleça, que você seja edificado. Então, o verso de número 12, portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos. Jó, capítulo de número, aleluia, 4, vamos manusear a palavra de Deus. Mais um texto aqui, quando ele questionava a Jó, a sua situação, as suas circunstâncias, até porque ele não concebia ver Jó naquele estado, e um dos amigos de Jó foi até ele, questionando, perguntando por que aquela situação, por que Jó estava passando por aquilo. Aí ele diz o temanita, se nós propusermos a conversar contigo, te será enfadonho, mas quem poderá conter as palavras? Ele se sentia inferior, vamos dizer assim, não tinha argumentos para questionar a Jó, tendo em vista a sabedoria que Jó tinha. Mas daí ele vai dizer, eis que instruíste a muitos e fortaleceste as mãos fracas, ele dando testemunho de Jó também aqui. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortaleceste os joelhos desabilitados, mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ele faz, um dos amigos de Jó, querendo saber o motivo, você é um exemplo para nós, Jó, não fique assim, não esteja assim, o que está acontecendo? Claro que em dadas circunstâncias, no momento da conversa, eles apelaram e começaram a acusar Jó de pecado, mas perceba que aqui ele está pasmo, porque Jó está naquela situação. E é assim, meu irmão, as pessoas precisam te ver fortes, Claro que nós não somos supermans espirituais, nem supergirl espiritual, Mas esteja fortalecido sempre no Senhor, busque ao Senhor para que as pessoas possam encontrar em você um porto seguro, uma estrutura, uma coluna, Jó, capítulo número 4, parágrafo 3 e 4, ele questiona Jó pelo fato de ele estar ali assim, naquela situação, porque as pessoas querem ver em mim e você testemunho, meu irmão. Capítulo 35, o profeta Isaías, também no seu parágrafo de número 3, aqui Isaías está pregando sobre a glória futura, E o verso de número 3, ele fortalecei vós as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Para isto que eu estou aqui pregando, Castura, Deus abençoe sua vida, José Carvalho, José Tarompo, Maria Alves, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Então é para isso que eu estou aqui tentando nesta manhã, me esforçando nesta manhã, debaixo da direção do Espírito Santo, apregoando essa palavra, viva e eficaz, a palavra de Deus que penetra no tutano, penetra na medula óssea e ela discerne nossos pensamentos, nossas intenções. Primeira de Tessalônica, estou aqui pertinho nas epístolas, e aqui, primeira de Tessalônica, Bíblia, meu irmão, palavra no osso, manuseando a palavra de Deus, falando sobre fortalecimento dos joelhos trôpegos, o verso número 12 de Hebreus 12, eu estou aqui
correndo a Bíblia para poder acrescentar, né? Coadunar com a linha de entendimento. E aí, aqui, a Bíblia, no capítulo 5, está falando sobre aqueles que são chamados, né, como cabeças, como instrumentos de Deus. Paulo vai dizer que Deus deu a uns por apóstolos, outros pastores, evangelistas, doutores, profetas, mestres. Então, aqui nesse caso específico, nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Um líder, pessoa que prega o evangelho, ele tem que ter esse jugo de cintura, exortar os desordeiros, mas o seu propósito principal é consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos, ser paciente com todos os homens, longânimo, meu irmão. E aí, verso número 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não, ou melhor, 15, vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segue o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, né? A sequência aqui do texto que nós já memorizamos. Verso de número 16. Regozijai-vos sempre, meu irmão. Alegrai-vos. Filipenses 4:4. Alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Orai sem cessar. Ore, meu irmão, em todo tempo, em toda circunstância, em todo instante, em todo momento. Ore. Ore com o seu intelecto, ore com o seu espírito. Paulo, quando ensina sobre oração, a linguagem espiritual de oração ali em 1 Tessalonicenses, ou melhor, perdão, 1 Coríntios, capítulo de número 14, parágrafo de número 2, Paulo vai dizer que o que fala línguas desconhecidas, ele não fala a homens, visto que ninguém o entende, pois em espírito fala de mistérios. Glória a Deus. E aí no versículo 14, 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer, como orarei, pois? Orarei com o meu espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Ore no espírito, ore com o entendimento, mas ore. E aí nós estamos lendo aqui 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, parágrafo de número 17, orai sem cessar. Aos Efésios, Paulo vai dizer, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no espírito. Glória a Deus. Judas, capítulo único, verso 20. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, né? Glória a Deus. E aí, verso 17, verso 18. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não menosprezeis ou desprezeis as profecias, verso de número 20. Examinai todas as coisas, retende o que é bom, verso de número 21. Abstende-vos de toda aparência do mal, verso de número 22. E o mesmo Deus de paz vos santifique, espírito, alma e corpo, conservando-os irrepreensíveis para o dia do retorno de Jesus. Glória a Deus. Verso de número 23 da carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 5. Eu li os versos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E o 24 diz, fiel é o que vos chama, ao qual também fará. Oh, maravilha! Vamos retornar lá para a Epístola aos Hebreus, que é o nosso texto básico da nossa temática para quem gosta de Bíblia, examinando as Escrituras, verso a verso, glória a Deus. Verso de número 13, e eu já caminho para o final, conforme disse, foram 2 versículos hoje, para fechar essa perícope aqui, e amanhã, querendo Deus, eu vou dar sequência do 14 a seguir. Então, o verso de número 13, fazei caminhos retos aos vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. A sua vida, meu irmão,
deve ser um imã. As pessoas devem se sentir atraídas. A sua vida deve expelir, sabe, o cheiro, a fragrância de Cristo. A Bíblia diz nos Evangelhos, capítulo 5 de São Mateus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a sua luz não pode ficar debaixo do alqueire. Ela tem que ser posta no velador para iluminar, encandear, sabe? Então, meu irmão, é isto que Deus quer de mim e de você. E Paulo vai escrever que nós não necessitamos mais de carta de recomendação, mas nós somos a carta lida, escrita não com tinta por mão de homens, mas pelo dedo do Espírito. Você é uma Bíblia ambulante, meu irmão. A Bíblia que muito incrédulo não leu ainda, você precisa ser o seu testemunho, né? Precisa acontecer isso aqui, ó, fazer caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Quantos crentes repelectes, quantos religiosos, torrões, né? Eu gosto da forma hilária com que o nosso irmão, o pastor, meu Deus, esqueci o nome dele agora, mas ele prega de forma hilária, né? Não sarcástica, porque há uma diferença entre ser hilário e ser sarcástico. Mas ele diz que tem muitos batistossauros, né? Assembleianossauros e batistodontes, né? Então, pessoas pré-históricas, pessoas que elas vivem os usos e costumes, a religiosidade, sabe? Não vivem a graça de Deus. Claro que ter o Espírito de Deus não é prerrogativa para nós pecarmos, porque carregamos hoje a glória, então temos uma responsabilidade maior do que outrora. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas por porção e voltava para o céu. Na dispensação da graça, o Espírito foi derramado. Então, todos os que aceitam a Jesus recebem o Espírito. A Bíblia diz que somos santuário, habitação. 1 Coríntios 13:16. Não sabeis vós que sois santuário, habitação do Espírito Santo, não lhe habita conosco, testificando no nosso espírito. Romanos 8:16 diz que o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, precisamos ter essa alegria. 2 Coríntios 3:6, Paulo vai dizer que onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Precisamos ser pessoas alegres, felizes, que, sabe, o ambiente é transformado, meu irmão, quando nós chegamos. Porque há uma presença de Deus nas nossas vidas, sabe? E não os incrédulos, os que não conhecem, dizem, existe uma energia, não é energia positiva, não, é o Espírito, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Um flerpinho, um vislumbre da glória de Deus, porque a Bíblia diz que quando ele vier, nós seremos arrebatados e nós receberemos dele a glória e nós o veremos como ele é e seremos como ele. Hoje nós temos apenas uma faíscazinha da glória. A Bíblia diz que Moisés subia ao cume do monte para orar e quando descia com o véu no rosto, porque a glória de Deus era tão grande que as pessoas não podiam contemplar a face de Moisés. Essa glória, meu irmão, que Deus quer que esteja na minha vida e na sua vida, meu querido, minha querida. Então, o versículo 13 de Hebreus, capítulo 12, está nos comissionando, nos chamando, usando as palavras que eu usei anteriormente, nos admoestando, nos exortando, né, a sermos alguém que dá um bom testemunho, fazer caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie. Quantas pessoas dizem, eu não quero ser crente como fulano, eu não quero ir para o evangelho por conta do testemunho de Ciclano, de Bertrano. Mas isso é conversa de gente que não quer compromisso, não quer renúncia, porque quando Deus chama, Ele chama e Ele chama para ser fiel, para renunciar. E aquele que pôs a mão no arado, ele não vai olhar para trás. Aqueles que foram chamados, que se converteram de fato,
não se desviarão. Aquele que pôs a mão no arado e olha para trás, Lucas 6:62 diz, Lucas 9:62 diz que aquele que pôs a mão no arado e olha para trás não é apto para o meu reino, disse o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu finalizo o nosso examinando as escrituras de hoje, um minutinho de Bíblia, para quem gosta de Bíblia, até que ele venha evangelismo na veia. As almas, meu irmão, é o pulsar do coração de Deus. Não existe mensagem mais preciosa, mais importante a ser ministrada pela igreja do Senhor na face da terra do que a mensagem da salvação, do arrependimento. Se importe com as almas. Abdique até mesmo de você, mas se importe com as almas, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Paulo vai escrever isso. Paulo vai dizer isto. Melhor é dar. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Seu servo evangelista, espero ter sido instrumento de Deus mais uma vez para a sua vida, cooperando com a sua fé. Compartilhe essa palavra. Repito, não monopolize. A palavra é de Deus. Nós somos veículos, somos instrumentos. Então não segure esse vídeo. Compartilhe com alguém. Eu vou baixar esse vídeo aí. Ainda não aprendi como é que fica gravado os vídeos aí na plataforma do TikTok, mas vou baixar e vou jogar nas outras plataformas para que outras pessoas possam alcançar. Algumas pessoas que me seguem dizem que não conseguem ouvir no Instagram, que não conseguem assistir no YouTube, que não conseguem assistir no Facebook, porque não tem. Então eu pego e jogo em todas as plataformas para atender a todo mundo. Glória a Deus. Pai, eu quero te louvar nesta manhã de quarta-feira. Mais uma vez, Pai, o Senhor nos deu a graça, nos concedeu o privilégio de estar diante de pessoas, ainda que virtualmente, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que nosso coração arde, aleluia, por fazer a sua vontade, pregar a tua palavra, independente da forma, do meio, mas seja louvado o teu nome nesta manhã por esta alma, por esta vida preciosa que está aqui na frente deste vídeo agora, ou que vai acessá-lo depois. Fala com ele, Pai. A minha vida aqui é apenas um canal, um veículo, um cano por onde a glória do Senhor, o fluxo da sua palavra, a água viva, ela flui. O Senhor é, nós somos apenas seus instrumentos. Alcança essa alma. Pai, eu quero repreender enfermidades na alma, no corpo, Deus, desta pessoa, no nome de Jesus, visita agora a necessidade fisiológica, biológica, Deus, no nome de Jesus, para isto o Filho de Deus, Jesus se manifestou para desfazer a obra de Satanás. Pai, alcança agora o coração deste irmão, desta irmã, com libertação de traumas passados, Pai, talvez uma herança genética, genealógica. Pai, perturbe hoje essa pessoa. Deus, traços de personalidade, ira, Pai, contenda, dissensões, amarra, travações. Deus, na vida pessoal dessa pessoa nesse tempo, por conta de uma maldição hereditária, mas no nome de Jesus, nós anulamos agora pelo poder da Tua Palavra, como ministro da Tua Palavra e do Evangelho, que é boas novas, eu libero esta palavra de cura sobre esta pessoa agora, em nome de Jesus, independente de saber o nome dela, mas a Bíblia diz que os nossos nomes, o nome dessa pessoa está gravado, aleluia, na palma das tuas mãos, louvado seja o nome de Jesus. Pai, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de abandono que ele sente, Pai, eu quero liberar. Isaías capítulo 49:15, a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre de forma que não se compadeça do filho que ainda mama, mas ainda que esta mãe vier a se esquecer dele, dela, todavia o Senhor não se esquecerá. Oh glória, eu sinto a tua presença, que essa pessoa também possa sentir essa presença aí, a sua resposta. O Senhor não a abandonou, o Senhor a ama. Deus, ainda que o mundo não a veja, o Senhor está contemplando-a, o Senhor está vendo-a.
Deus, no nome de Jesus, entra nos negócios, entra nas finanças, Pai, a despesa que não fecha no mês. Deus, em nome de Jesus, abre as portas para esse que está desempregado e desempregada. Deus, há anos o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que o homem disse que não vai acontecer, o Senhor revoga a sentença do inferno agora, no nome poderoso de Jesus, para dar vitória a este irmão, a esta irmã. Meu Deus, pessoas que estão necessitando, ó Pai, de um transplante, de uma transfusão, Deus, que estão agora no leito de cirurgia, Deus, envia a provisão, envia o socorro, envia o rim, envia o baço, o fígado, envia, meu Deus, em nome de Jesus, anula, Senhor, a sentença do inferno e dá vitória a este irmão, a esta irmã, em nome de Jesus. Meus queridos, um forte abraço. Deus abençoe Samuel, Deus abençoe Telmo, José Telmo, Cessi, Bernadette, Gumercino, glória a Deus, Jair, Cuba e Samuel Alves, no nome de Jesus, Luiz, Rosa, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Alguns nomes aqui, né? Tem só um código aqui da conta, não tem o nome da pessoa, mas seja louvado. Segis Brunelli, conforme disse Isaías capítulo 49 e 15, 16, ele tem os teus nomes gravados. Glória a Deus, ainda que eu não cite o seu nome, Varão, Varoa, Lázara, Oswaldo Gomes, Deus abençoe, obrigado pelo prestígio, pelo privilégio de estar nos escutando aí por esses breves minutos. Até a próxima. Um minutinho de Bíblia para quem gosta de Bíblia, evangelismo na veia, examinando as escrituras verso a verso. Deus no comando de tudo. Forte abraço, fica com Deus. Até amanhã.